Bom dia, igreja. Maranata. O Senhor logo vem. Louvado seja o nome de nosso Deus. Feliz sábado a todos os irmãos que estão aqui presentes. Estamos aqui na manhã de sábado, para a honra e glória do nosso Deus, para nos enriquecermos, nos banquetearmos da palavra de nosso Deus. Jesus fala que a palavra de Deus ela é uma fonte espiritual que carrega as nossas baterias espirituais. É por isso que a gente precisa constantemente estar em contato com a palavra de Deus. Já louvamos, já oramos, e eu convido a igreja nesse momento a abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, para a gente estudar um pouco nesta manhã o sermão que o Espírito Santo me inspirou para que a gente conversasse, para que a gente passasse aqui nesta manhã. Pena que a igreja não está cheia, não está lotada, porque esse é um tema muito especial que a gente vai falar hoje, muito importante para os casais, ai, irmãos? Muito importante para quem está namorando, muito importante também para quem está pensando em arrumar uma namorada ou um namorado. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo do 18 ao 25. Se você encontrar, diga amém. Se você não encontrar, diga misericórdia. O livro de Gênesis é antes de Apocalipse, tá bom? Essa manhã de sábado a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, principalmente casamento, irmãos. O bicho vai pegar aqui hoje, irmão. Amém, irmãos? Todos acharam? Gênesis, capítulo 2, versículo 18 até o 25. Vamos fazer a leitura. O irmão já orou aqui, vamos fazer a leitura. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomando uma das suas costelas, o fechou fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Verso 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se então os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Irmãos, a gente vê aqui na Bíblia a criação de Deus, e a gente vê um fato curioso: casamento. E dentre algumas piadinhas que muitas pessoas fazem sobre o casamento, sim, casamento é uma instituição divina. Casamento é algo sagrado, dado por Deus. Muitas pessoas tentam, como eu já falei, fazer piadinhas sobre o casamento. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, casamento é igual a submarino, foi feito para afundar. O que vocês acham? Já tem gente que diz assim, o segredo para o casamento perfeito. Na verdade, vocês sabem o segredo para o casamento perfeito? Alguém sabe? Comunhão com Deus. O segredo para o casamento perfeito. Perfeito, não estou falando perfeito. Existe casamento perfeito, irmãos? Sim ou não?
Mas vocês sabiam que tem um segredo para um casamento perfeito? Mas sabe qual que é o problema? Ainda está em segredo ainda, nunca foi revelado. Irmãos, a gente vê aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, uma parte aqui da Bíblia que, no versículo 24, que nos chama a atenção. Diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Olha que interessante. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quem é casado aí vai saber responder essa pergunta. Cuidado quando vocês for responder essa pergunta perto da mulher de vocês. Cuidado. Qualquer coisa pode servir contra vocês. Casamento é fácil? Casar é fácil, né, irmão? Olha, o irmão está esperto. Pronto, irmã, pronto. Irmãos e irmãs, relacionamento em casamento não é fácil. O irmão falou, casar é fácil, né? A cerimônia ali, tudo bonitinho, bacaninha, love, meu amor, tal. Porque assim, eu vou explicar. Dois seres humanos, a mulher e o homem. A mulher, digamos que vive em uma sociedade um pouco, em uma comunidade um pouco distante do seu esposo, no caso do seu noivo. Mas aí está no namoro, está conhecendo, tal, e aí cego pela, esse aqui é o amor da minha vida, tal, então, tudo bem, bom demais até aí, né? O rapaz também, o jovem da mesma forma, né? Pensando no casamento, pensando como vai ser depois do casamento, noite de núpcias e tal, bom demais, né? Mas irmãos, aí acontece o casamento, noivado, casamento, e aí os dois agora eles começam a se relacionar, a ter uma intimidade mais próxima. E a partir então do momento em que estes dois seres que antes eram duas carnes, agora começam a viver habitar só em uma carne, aí é onde está o problema. Bom, como assim está o problema? Não vejo problema nenhum no casamento, justamente. Vou explicar. Digamos que o homem, ele gosta de adoradores. Meu estilo musical é adoradores. Então, digamos que antes de eu ir para o trabalho, 6 horas da manhã, eu vou ligar o som ali no adoradores. Mas a mulher, nesse horário, digamos que ela tem uma... Não, eu vou assistir... Eu prefiro ouvir Jefferson Pilar nesse horário. Vocês estão entendendo? Cada um tem um gosto diferente. A mulher tem um gosto diferente, o homem tem um gosto diferente. A mulher gosta da comida dessa forma, o homem já prefere dessa outra forma. E agora eles precisam entrar em um acordo. A carne agora, que antes era duas, agora é só uma, ela vai lutar um contra o outro. E agora eles vão ter que entrar em um acordo para que eles vivam civilizadamente, respeitando um ao outro, sem haver contendas dentro do lar. E a pergunta: é fácil? É fácil não, né? Não é fácil. Existem vários tipos de casais. E sempre o homem ele tem aquela ideia de ser dominante. Ele tem aquela ideia de querer dominar a mulher. Porque eu sou o homem da casa, quem canta aqui é eu. Outro dia eu estava conversando com um colega meu, e aí ele contando uma história. Falando: irmão, lá em casa quem manda é eu. E eu sou ignorante em casa. Isso é mesmo, velho. Mas quando eu chego em casa, que eu vejo a mulher lá lavando a pia, eu digo: epa, pode sair daí. Pode ir lá para o sofá. Pode ir lá para o sofá, vai ler sua Bíblia, vai fazer o que pode sair, deixa isso aqui que eu faço. Rapaz, irmão, a mulher fica até com medo de você, ignorância mesmo, irmão. Gostei. Eita, ignorância boa, né, irmão? Uma criação boa, né? Irmãos, a Bíblia aqui ela nos leva a 3 aspectos do casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos analisar o contexto. Deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe, ele está relacionado geograficamente. Como assim, irmãos?
Quem casa quer casa. Muito bem, irmãos. Outro dia eu estava vendo o testemunho do irmão. Nossa, irmão, a gente casou muito cedo. E por a gente ter casado muito cedo, a gente ainda não tinha preparado, a gente não tinha pensado ainda num lar, numa casa para a gente morar. E aí depois do casamento a gente foi analisar. Mas a gente resolveu, irmão, porque meu sogro, a minha sogra, ele ofereceu para a gente morar lá na casa dele. Ô, bênção, irmão. Bênção? Bênção, irmão. Interessante, né? Irmãos, a Bíblia fala que a gente precisa deixar pai e mãe geograficamente. Ou seja, construir a nossa casa, porque na nossa casa a gente vai ter a nossa intimidade com o nosso cônjuge, a gente vai ter as nossas responsabilidades, não que morando na casa de nosso sogro, de nossos pais, a gente não vai ter, sim, a gente vai ter, mas de uma forma um pouco diferente, de que quando a gente está em casa. Mas eu me lembro que duas sensações maravilhosas que eu senti na minha vida, uma foi quando eu me mudei para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, a primeira vez que eu fui dormir, casinha simples, eu tinha passado 4 anos em São Paulo para construir minha casa, mandava dinheiro, o pedreiro construiu a casa, e aí eu falei, não, vou embora, eu estou com saudade da mulher, vou embora, não vou aguentar não. Aí o pedreiro, rapaz, mas olha, a casa não vai ficar totalmente no ponto, então eu quero ir embora, só não quero saber não. Já fez as paredes? Já? Pronto, então eu vou. E aí quando eu me mudei para casa, nem cimento ainda não tinha no piso, ela estava ainda no barro ainda. Mas pense numa sensação boa. Pense numa sensação de dever cumprido. Quando eu acordei, que eu olhei assim, rapaz, eu estou na minha casa. Graças a Deus. Irmão, mas você não gostava de morar na casa dos seus pais? Sim, não é que não tenha nada de errado a gente morar na casa de sogro, de sogra. Irmão, mas a sensação de você estar dentro da sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, é maravilhosa. A segunda sensação que eu tive parecida com essa foi quando eu desci as águas do batismo. Uma sensação maravilhosa também. Mas isso foi depois. Deixar pai e mãe, em primeiro lugar, geograficamente. Amém? Amém, irmãos? Deixar pai e mãe emocionalmente. O que quer dizer isso, irmão? Cortar o cordão umbilical. No Brasil e no mundo acontecem vários divórcios. Eu não tenho uma estatística aqui, eu não tenho um número aqui para mostrar para vocês, mas principalmente atualmente tem acontecido vários divórcios no mundo, no Brasil e no mundo. E um dos erros que os casais cometem é não cortar o cordão umbilical, ou seja, não cortar esta afetividade. Em parte, essa afetividade. Vou explicar. A jovem, a varoa, depois do casamento, tudo que acontece no casamento, ela vai contar para o pai e para a mãe dela. Então, olha, minha esposa chegou em casa outro dia de trabalho, estava zangada, ele falou isso comigo, não gostei. Não, minha filha, mas é assim mesmo. A mãe fala isso, não, minha filha, mas é assim mesmo. E o pai, ela mostra logo uma lapa de facão desse tamanho assim. É ou não é? Aí vai passando, qualquer briguinha no casamento, no relacionamento ali, a filha vai e conta para a mãe. E o pai vai só guardando aquilo. Se fosse eu também guardava. O pai quer defender filho, né? Filho principalmente. O que acontece? Toda briga que acontece, a filha vai e conta para os pais. Os pais vão se enchendo. Eles continuam lá. Briga de dia, quando dá de noite, zero as pazes. Mas a visão que tem não é aquela mesma que eles têm. Ou seja, já vai ter uma diferença, vai se enchendo. E aí o pai e a mãe podem começar a odiar o genro por conta de quem? Da filha. Porque está falando, está colocando coisa ali na cabeça dos pais. Mas aconteceu, a briguinha acontece. Toda briga, todo casamento acontece ali. Briguinha, né? Para depois ter as pazes, né? Põe as pazes, né, pessoal? Irmãos, aí o que acontece? O pai da jovem, da varoa,
vai ficar zangada com o genro, e eles lá continuam de boa. Outra coisa, o que acontece em um casamento, brigas, dificuldades, fica entre os dois. No momento, mas eu vou falar para minha amiga, é o que aconteceu com a gente, o marido ele fez isso. Tudo bem, é uma forma de desabafar. Mas será que sua amiga ela vai te aconselhar para o bem ou para o mal? Temos que ver isso. Será que ela vai te dar um conselho amigável? Ou será que ela vai dizer assim, rapaz, larga o pé desse rapaz, vai viver a tua... Hoje o que tem pessoas para te aconselhar coisas ruins, para te aconselhar para você sair de um caminho bom, para você ir para um caminho errado. Mulher, tu ainda está com esse cara. Às vezes não foi quase nada que aconteceu entre o relacionamento. Às vezes uma briga ainda, tu ainda está com esse rapaz ainda. Rapaz, separa, olha, ó, tanta coisa boa para tu curtir aí no mundo. Tu ainda está ainda com esse cara. A visão que as pessoas têm hoje de um casamento, irmão, é exatamente isso. No namoro também não é diferente. Não é diferente. Em primeiro lugar, deixar pai e mãe geograficamente. Segundo lugar, deixar pai e mãe emocionalmente. Emocionalmente. Terceiro lugar, deixar pai e mãe financeiramente. Irmão. Aí você, quando você era namorado, quando vocês eram namorados, dia dos namorados, você, para agradar a sua jovem, você ia lá, comprava flores, comprava um buquê de flores, comprava um presente, os bombonzinhos recheados, né, de chocolate, aquela coisa toda. E aí você conquistava a varoa, né, com aqueles presentes, era meu amor para cá, meu amor para lá. Se alguém passava vendendo uma rosa ali quando você estava na praça ali, aí o rapaz ia lá, comprava uma rosa, uma flor. Aí chega o casamento, depois que se casa, acabou os romantismos, dias dos namorados vem, cadê o presente? Não aparece, nem uma florzinha daquelas que a gente põe ali perto do cemitério. Aquele iogurte que você gostava de comprar para sua jovem, irmão, tem que continuar comprando. Aquele iogurtezinho, aquele presentezinho, aquela caixinha de bombom dourado, aquela caixinha de bombom de chocolate. Tem que comprar, irmão, tem que continuar comprando. Deixar pai e mãe financeiramente. O homem agora ele sai da casa de seu pai e da sua mãe e ele assume um compromisso de sustentar a sua família. Aí você vai ter que dar para sua esposa agora roupa, calçado, comida. O que mais? Presente. Olha. A irmã está lembrando dos presentes. Ou seja, agora o homem ele se torna o provedor da casa. Quando ele era jovem, solteiro na casa dos pais, não, era diferente. Se ele tinha um trabalho, ele trabalhava para se sustentar. E agora na casa da sua família, ele trabalha para se sustentar e sustentar também a sua varoa, a sua esposa. E se for a mulher gastadeira, irmão? E se for a mulher que gosta de gastar? Melhor ainda, né, irmã? Eita Deus, vamos continuar aqui, irmãos. São 3 aspectos que, segundo a Bíblia, o princípio bíblico, a gente precisa seguir à risca. Deixar pai e mãe geograficamente, construir a nossa casa, para a gente poder morar na nossa casa, construir a nossa família, daqui uns dias ter filhos, netos. Segundo lugar, emocionalmente, aprender a segurar o choro nas horas difíceis, o casamento. Mas meu casamento nunca teve um momento difícil. Bom, irmão, graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas sempre vai vir uma tribulaçãozinha. E financeiramente, sustentar você e a varoa, a esposa. No momento de crise, não é fácil, né? Precisa ter diálogo. Sentar os dois. Vamos fazer bem aqui. Vocês sabiam que
A maior administradora do mundo é a dona de casa. A maior administradora do mundo, do planeta, é a dona de casa. Se você for analisar, ela administra talão de luz. Em alguns lugares que paga a conta de água, ela administra talão de água. A roupa dos jovenzinhos, dos filhos, ela precisa administrar. Fulano, eu tenho, marido, nós temos filhos, eu só tenho tanto para comprar de roupa. Você sabe aqui como é que a gente vai fazer? Tudo precisa de uma organização. Não pode passar o pé pela frente das mãos. Não dá certo. Vai sofrer consequências na frente. Então, irmão, a mulher tem uma grande responsabilidade na casa. Vamos lá. Vamos abrir agora a nossa Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Eita, que as mulheres não gostam desse versículo bíblico. Amém? Podemos ler? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, até aí as mulheres coçando a cabeça, né? Eita, cadê a inspiração do apóstolo aqui? Faltou inspiração. Não, irmãos, está certo, a Bíblia está certa, mas vou explicar. Submissão. Vou perguntar para vocês, o que significa a palavra submissão? Obediência. A gente viu lá no versículo anterior que a mulher seria uma auxiliadora, viu? Agora aqui fala para as mulheres ser submissa ao seu marido. O que significa, irmãos e irmãs? Submissão. Obediente, né? Pronto. Vamos, a palavra submissão, ela está ligada a... Se a gente tirar as primeiras 3 letras da palavra submissão, ela fica o quê? Missão, não é não? Se a gente tirar fica missão. E aí junto com a auxiliadora, qual seria o papel da auxiliadora? Qual seria a missão dela? Muito bem, irmão. O que o auxiliar faz? Por exemplo, ontem a gente estava trabalhando ali na obra, anteontem, e aí o pedreiro, ele estava trabalhando. Responsabilidade, né, do pedreiro, né, trabalhando ali na obra, sentando os blocos de tijolo, estava pegando a massa de cimento. Mas ele estava trabalhando sozinho. Quem é que estava trabalhando com ele? O auxiliar, não é? O auxiliar estava trabalhando com ele. Então, qual é a função do auxiliar? Ajudar. Ajudar. Não atrapalhar. Ajudar. Por quê? Por que você está falando isso? É aquele ditado, né? Quem não ajuda, atrapalha. Irmãos, a mulher que não ajuda, que não é auxiliadora, mulher que não ajuda o esposo, ela atrapalha. Como assim, irmão? Jesus falou, quem não ajunta, espalha. Em um casamento, em um relacionamento, em um namoro, qualquer tipo de relacionamento, se não houver uma união por parte dos dois, não vai para frente. Não vai para frente. Precisa ter essa linha de raciocínio, essa união. Mas é difícil, né, irmãos? Casamento é difícil, sim ou não, irmãos? Só uns 3 falaram aí. Estou com medo aí de pegar uma pancada aí no músculo.
Irmãos, a Bíblia fala, continuando aqui a leitura da Bíblia. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou ela. Irmão, agora estamos começando a nos entender. O marido ali estava gostando. Olha, mulher, tem que ser submissa. E agora, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Qual foi o amor que Cristo demonstrou pela igreja? Se entregou a própria vida pela igreja. Irmão, que é isso, irmão? Quer dizer então que para mim ser um marido bom, preciso dar a vida pela minha esposa? Sim, irmão. Se houver necessidade, sim. Então, pois tá bom, quando eu chegar em casa, eu vou pegar uma arma, vou pegar uma corda, eu vou me enforcar, mas antes de me enforcar hoje, assim, meu amor, eu te amo. Eu estou morrendo por causa de você. Inclusive, agora, essa semana, em Teresina, um rapaz, ele brigou com a esposa. E aí, ele andando no meio da rua, vi nas imagens, se jogou da ponte. A pessoa diz, eita, amor grande. Irmão, o amor que a Bíblia fala não é isso não, irmão. O amor que a Bíblia está falando não é morrer propositalmente, dizendo assim, meu amor, eu te amo, então por isso eu vou morrer por sua causa, por causa de você. Não é assim não, irmão. Maridos, amai a vossa mulher, também como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Quão difícil é para o homem dar atenção para a sua esposa? Quão difícil é o homem chegar, meu amor, vamos conversar bem aqui sobre esse assunto. Caiu muito, né? Dar a vida para dar atenção. Tem marido que não dá a sua esposa. Acaba passando o dia todo no trabalho, ou às vezes perambulando na rua. Quando chega em casa, pobre da esposa tem feito tudo dentro de casa. Não tem mulher que é escrava do marido, vocês acreditam? Tem mulher que é escrava do esposo. De auxiliadora ela passa a ser escrava. Você prestar atenção, a mulher é a primeira que se levanta e é a última que dorme. Quando a mulher se levanta, ela faz o cevado do homem, o milho torrado, o leite. Vai cuidar das crianças, arrumar a criança para ir para a escola, vai limpar a casa, vai fazer a comida, lavar a roupa. Meio-dia o esposo chega bonitão, não quer nem ir lá botar a comida dele. Não, mãe, traz aí a comida, eu estou cansado. Na quebra-coca ainda. Tem mulher que ainda tem um serviço ainda, às vezes autônomo, tem outras que tem emprego. Aí à tarde, quebra-coco, né, irmã? Tarde, parte da tarde. E aí, muitas vezes o homem chega em casa, às vezes do serviço, às vezes de outro lugar. Aí a mulher, eita, eu estou cansada. O cara ainda olha assim para ela, de quê? De quê? Não, irmão? Está cansada de quê? Pelo fato dela ter ficado em casa, ele acha que ela não fez nada. Rapaz, a gente pensa que a mulher não cansa, não. Todo dia a pobre da mulher faz um serviço só. Todo dia a pobre da mulher faz um serviço. Varrer casa, rapaz, vou contar quantas vezes a mulher passa uma vassoura na casa. Mas o indivíduo, não, ele acha na mentalidade dele. Eu sempre gosto de dizer que tem muito homem que quer ser o faraó dentro de casa. Quer mandar na mulher. Inclusive, outro dia eu estava assistindo um testemunho. Uma história bem engraçada. O pastor, ele foi comunicado na igreja de que uma das irmãs da igreja estava cobrando para se deitar com o esposo. Que é isso, irmã? Rapaz, eu vou fazer uma visita à irmã. E aí ele foi fazer a visita, quando chegou lá, irmã, olha, irmã, nós temos que conversar. O que é, pastor? O que aconteceu não é porque eu soube de uma história aí que é muito, muito feia, irmã. Que é, pastor, me diga. Pastor meio com vergonha. Eu vou falar, irmã, vou falar.
Porque eu soube aí que você está cobrando, irmão. Você está cobrando dinheiro para se deitar com seu esposo. Ela assim, sim, pastor, eu estou. Mas, irmã, que história é essa, irmã? Pastor, é ele que pega no dinheiro, não dá um centavo para mim, para meus filhos, para a gente comer uma balinha sequer. Tudo aqui é ele que faz com relação à programação de gastos. Se eu pedir para ele uma balinha, ele não me dá. É o faraó da casa, quer mandar em tudo, é infarento, rabugento, careca. Vou parar por aí. Aí o pastor olhou para ela, irmã, você está cobrando, irmã, para se deitar com ele. Se você quiser me disciplinar, pastor, pode me disciplinar. Vai ser assim daqui para frente. Irmã, pois você pode aumentar o preço, viu, irmã? Irmãos, é verdade, irmão. Tem homem que ele se acha o máximo tal. Não sei onde foi que ele viu falar que a mulher tem que ficar no chinelo dele e ele tem que ficar lá na altura de tudo. Deus designou para cada função um dos dois. Se o homem tem um emprego, se ele tem uma roça, se ele trabalha lá, a mulher ela vai ficar em casa cuidando das coisas, mas os dois trabalham da mesma forma. Outra coisa também, muitos casamentos acabam por conta de deixar cair a relação do cotidiano, esfriar. Vamos voltar agora para os presentes de novo. Irmãos, tem homem que não dá uma palavra de carinho com a mulher. Da mesma forma, tem mulher que não dá palavra de carinho com o homem. Eu vendendo peixe lá outro dia, eu nem falava de que é não. Aí o rapaz tão gente boa, tão delicado. Sempre acontece isso, sempre quando um é legalzinho, o outro é complicado. E aí o rapaz chegou assim, irmão, não sei se eu vou querer os peixes, a mulher não falou nada. Eu perguntei ela aí. Mulher, você vai querer peixe? Então uma vez ela fingiu que nem escutou. Mulher, você vai querer peixe? Vou fazer uma comidinha para nós aí, moer de porco, tabaquezinho. Aí ela olhou para ele. Eu não sei não, compra aí, se quiser compra aí. Fiquei olhando assim, meu Deus do céu. A mulher quer ser uma rainha dentro de casa. Assim como tem um querendo ser faraó dentro de casa, tem mulher querendo ser uma rainha também. E é triste, irmão. É triste. Quando eu vejo um casal, um tratando mal o seu cônjuge, fico triste. Porque uma coisa que era para ser tão boa, tão prazerosa, uma relação conjugal, o convívio familiar entre o esposo e sua esposa, que são só uma carne, acaba sendo distanciado a emoção, o carinho um do outro por conta de que alguém não tem domínio próprio ou que alguém simplesmente acha que é o máximo o dono da casa ou a dona da casa. Fica olhando assim para a mulher, rapaz, uma mulher dessa, assim mesmo. Vamos para frente, vamos continuar o nosso sermão aqui. A gente parou no versículo 25. Vou contar uma história interessante. O casamento, sempre quando acontece uma briga, uma discórdia, um só coloca a culpa do outro. Não, quem está errado é ela. E ela, não, quem está errado é ele, foi ele que começou. É esse indivíduo ruim que começou fazendo isso aqui. E a mulher, não, foi ela. A mulher, não, foi ele que fez isso, então o culpado é ele. Ninguém quer dar o braço a torcer. E quando um dá o braço a torcer, as coisas se encaixam. Grave uma frase na mente de você. A gente precisa tratar o nosso cônjuge como ele ou ela precisa ser tratado, não como merece. Esse é o exemplo de Cristo. A gente precisa tratar a nossa esposa, a esposa precisa tratar o esposo, não como ele merece, mas como ela precisa ser tratada. E aí um senhorzinho uma vez, ele ligou para o médico. Doutor, é que eu queria marcar uma consulta para a minha esposa. Ela não escuta mais. Ela está com problema de audição, sim, doutor, está com problema de audição. Aí o senhorzinho, aí o médico falou assim: olha, pois tá bom, vou fazer um teste, pedir para você fazer um teste com ela.
Vamos fazer o seguinte: quando ela estiver em um cômodo da casa, você se aproxime certa distância dela e você fale com ela. Se conseguir ouvir, se não deu certa audição, então você se aproxima mais, até quando conseguir ouvir. Tudo bem. Aí o senhorzinho, no dia de tarde, se aproximou assim da cozinha, assim uns 8 metros, um pouco. Meu amor, o que temos para janta? Silêncio. Chegou mais próximo, 5 metros. Meu amor, o que vai ter para janta? Continuou o silêncio da mesma forma. Ele chegou mais próximo dela. Meu amor, o que vai ter para janta? Continuou o silêncio. Chegou, abraçou ela. Meu amor, Dolores, meu amor, me diga, o que vai ser para janta? Ela olhou assim para ele. Meu marido já está com 4 vezes que eu lhe falo que vai ser canja. Sabe o que eu aprendo com isso? Não era ela que tinha problema de audição, mas era ele. Sabe o que acontece? Às vezes o problema está em nós, mas a gente acha que é na outra pessoa, no nosso cônjuge. E a gente precisa ser humilde para a gente entender que o erro está em nós, reconhecer, e não na outra pessoa. Para que, maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a mesma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Vocês estão entendendo? A gente precisa amar a nossa mulher, o marido precisa amar a sua mulher como o próprio corpo. Não, mas por quê? Porque aqui na Bíblia, em Gênesis, falou que é uma só carne, não são duas. Você e a sua companheira, vocês são uma só carne. Então, no momento que eu distrato a minha esposa, eu estou distratando o meu corpo, porque nós só somos uma só carne. Amém? Vamos para frente. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então a gente não odeia a nossa própria carne. Então não odeie a sua esposa, marido. Esposa, não odeie o seu marido. Seja carinhoso, paciente. Chegou do trabalho, tira as botinas, mesmo que tenha chulé, mas não tem problema não. Faça uma massagem nos pés desse indivíduo que passou o dia todo trabalhando no sol quente. Depois dele banhar, pegue lá um cremezinho, passe nas costas dele, faça uma massagem. Vamos continuar. Porque somos membros do corpo, do seu corpo. Ele por si mesmo. Interessante, o verso 31 de Efésios. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Espera aí, a gente não leu isso em Gênesis? Deus falando do casamento? Foi, irmão? Está em Gênesis. E agora aqui o apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa. Será que ele será que ele colou aqui uma passagem da Bíblia? Mas é interessante que lá na Bíblia a gente está falando de casamento, né? Homem e mulher. E aqui em Efésios, aqui o apóstolo está fazendo uma simbologia, um símbolo entre o casamento e a igreja. Entre a igreja de Cristo, né? Cristo e a igreja. Mas por que ele falou isso aqui de novo? Eis que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Vou explicar. Cristo, ele ilustra como lida com a igreja, através do casamento. Ele usa essa expressão, casamento, para fazer a simbologia da igreja. Interessante, ó. Se eu deixo pai e mãe, financeiramente, geograficamente e emocionalmente, para casar com a mulher da minha vida,
Então, para casar com Cristo, eu também preciso deixar o mundo financeiramente. Como, irmão? Financeiramente. A Bíblia está escrito: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Opa, já começo a entender o que Cristo, o que Deus está tentando me falar. Financeiramente, não acumule, para a gente não acumular riquezas aqui na terra. Geograficamente, disse Deus. Uma vez Jesus falou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Como assim, irmãos? Eu estou vivendo nesse mundo. Eu tenho uma casa aqui no planeta Terra. Eu tenho um transporte que eu ando aqui nas estradas. Mas você, adventista do sétimo dia, você irmão, você não é deste mundo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. O nosso reino não é deste mundo. Deixar o mundo geograficamente, financeiramente, para se casar com Cristo. Por último, deixar o mundo emocionalmente para se casar com Cristo. E lá em o apóstolo João, ele falou na Bíblia: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vocês entendem como é interessante a relação entre o casamento e a igreja? Vocês entendem como que é interessante a gente respeitar a nossa esposa, a gente amar a nossa esposa? Irmão, eu gosto da minha esposa. Não, irmão, não diga que gosto, não. Gostar, Jesus mandou a gente gostar até de nossos inimigos. Perdão. Amar, Jesus falou que a gente ama até nossos inimigos. A gente precisa gostar, amar. Irmão, eu adoro a minha esposa. Não, adorar não. Adorar, a gente adora Deus aqui na igreja. Vocês entendem como que é a relação entre o casamento e a igreja? Os mesmos 3 passos que Jesus pede aqui em Gênesis, que Deus pede para a gente fazer quando há um casamento, são os mesmos 3 passos quando a gente casa com Cristo. Eu casei com a minha esposa, eu deixei pai e mãe geograficamente, eu deixei pai e mãe emocionalmente, eu precisei deixar pai e mãe financeiramente. E no mundo não é diferente. Quando a gente toma a decisão do batismo, deixar pai e mãe deixar o mundo geograficamente, deixar o mundo emocionalmente e deixar o mundo financeiramente. Amém? Irmãos, casamento é coisa sagrada. Voltando agora para a parte do casamento. Casamento é coisa sagrada. Tem irmãos, tem irmãs que levam casamento em brincadeira. Tem irmãos que não lê, não estuda as passagens bíblicas que falam sobre casamento, não leva a sério. Casamento é coisa santíssima, é coisa sagrada. E o inimigo de Deus, ele tem tentado destruir o casamento ultimamente, na atualidade. Por quê? Porque é a imagem que Deus usa para ilustrar como Deus lida com a igreja. O papel do esposo com a sua esposa precisa ser revisado nos métodos de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fazia, agora o marido também ele precisa fazer com a sua esposa, em santidade. Eu estou falando em santidade, carinho. O marido precisa ser carinhoso com a sua esposa, tratá-la bem, amar, se possível, dar a vida pela sua esposa. Irmão, mas o meu cônjuge, a minha esposa ou meu esposo é complicado, não tem jeito, é ruim de lutar. Outra coisa interessante, quando a Bíblia pede para a mulher ser submissa ao marido, no Senhor, mulher nenhuma ela vai fazer aquilo que Deus pede. Mulher nenhuma vai fazer aquilo que o marido pede para ela fazer, se não for de acordo com as palavras de Deus. Meu esposo me pediu para me fazer isso, não está de acordo com as escrituras. Desobedeça o seu esposo e obedeça a Deus. É muito melhor você obedecer a Deus e desobedecer ao seu esposo.
Conta-se uma história. O casal vivia brigando, até que um dia eles falaram assim, não dá mais, chegou o fim, não tem como, briga por cima de briga, a gente discute, a gente briga, a gente não tem mais aquele relacionamento amoroso, a gente vai se divorciar. E aí o esposo então, ele foi até um escritório de advocacia, falou para o advogado, olha, eu quero que você prepare a papelada do meu divórcio, porque eu vou me divorciar. O advogado cristão falou para ele assim, você quer se divorciar? Quero. Essa mulher só me faz raiva. Ela briga comigo, eu chego do trabalho, ela não me ajuda emocionalmente, ela não me dá uma força, ela só me faz raiva, ela é isso, aquilo, outro. Ele disse, cara, olha, ela é isso, aquilo, tal. E aí o advogado, mesmo sem ouvir a versão da mulher, disse, olha, eu vejo que você está com muita raiva dela. Sim, e o que eu puder fazer para ela ficar com raiva de mim, eu vou fazer, porque eu estou com raiva dela, não vou mentir. A gente prometeu que ia ser tão feliz e ela acabou com a minha vida. Não é boa comigo, não me trata bem. E ele começou a dizer coisas com ela. Mas tudo bem, vamos fazer um acordo. Eu tenho um plano que você vai se divorciar da sua esposa e você vai deixar ela furiosa com você. Ela vai ficar com muita raiva de você. E é isso que você quer, não é? Sim, é isso que eu quero. E aí ele, pois tá bom, vou lhe contar o que você vai fazer. Quando você chegar na sua casa, primeiro, daqui para lá, a gente vai marcar o divórcio daqui a 3 meses. Daqui para lá você vai comprar um jarro de flores, chega lá você vai dar para ela. Não, mas como assim? Eu estou falando que eu quero separar da minha esposa e você vem mandar eu dar flores para ela? Faça o que eu estou lhe falando. Dê um jarro de flores para ela, do mais caro de preferência. Você tem dinheiro, tem. Quando der a noite, convide ela para sair, leve ela no restaurante. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Simples, faça o que eu estou lhe mandando. Quando ela chegar do trabalho, no final do dia, pergunte a ela como que foi o dia dela. Amor, como que foi seu dia? Pare para escutar ela. Seja carinhoso com ela. Seja amoroso com ela. E aí o rapaz, ele não estou entendendo. É simples. Quando você vai fazer ela gostar de você. E quando ela estiver gostando de você, quando ela voltar a gostar de você, quando ela estiver te amando mesmo, aí você vai se divorciar dela. E ela vai ficar morrendo de raiva de você. Olha, eu gostei da ideia. Ó. E aí ele fez isso. No caminho para casa ele comprou flores, deu para ela. Quando deu a noite, olha, vamos um restaurante aí, um restaurante chique. Vamos tirar essa noite para a gente, foram para o restaurante. Ele começou a tratar ela bem, durante o primeiro mês, tratou ela bem, fez tudo o que o advogado falou. O advogado disse, olha, vai ficar com muita raiva de você, se vocês se separarem. E ele tratou ela bem, ele fez de tudo mesmo que o advogado tinha ensinado para ele. E aí quando chegou nos 3 meses, o advogado foi lá, levou a papelada de divórcio, bateu na porta. Tchau, meu amigo, o cliente, eu vim aqui, o nosso combinado era esse, 3 meses se passaram, e a gente veio anunciar para sua esposa sobre o divórcio. E aí o Nathan, entra aí, vamos conversar. Sentaram lá para conversar os 3. Pois é, naquele dia a gente estava falando mesmo de divórcio, né? Mas sabe de uma coisa? Durante esses 3 meses que eu tratei a minha esposa bem, durante esses 3 meses que eu dei atenção para ela, durante esses 3 meses que eu fui amoroso com ela, que eu fui carinhoso, que eu dei atenção, que eu dei tudo de mim para ela, eu notei que as coisas melhoraram. Ela também começou a me tratar bem, ela também começou a me amar de volta. Pode rasgar essas papeladas de divórcio. Eu tenho a melhor esposa do mundo. Sabe o que a gente aprende com isso? A gente precisa dar o primeiro passo para as coisas acontecerem. A gente precisa dar o primeiro carinho, o primeiro afeto
para você receber em troca. A ação afetiva de um casamento, ela é como uma conta bancária. Se você só retira dinheiro da sua conta, ela vai se acabar e você vai estar no vermelho. Se você só quer elogio da sua esposa, do seu esposo, você só quer, mas você também não dá elogio, você não dá carinho, não dá amor, não dá atenção, a conta vai ficar no vermelho. Então a gente precisa ser carinhoso com a nossa esposa, a gente precisa dar carinho para a gente também receber em troca. A gente vai ouvir um louvor agora, e durante esse louvor a gente vai meditar um pouco na letra desse louvor para a gente aprender mais um pouco, para a gente também colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina com relação ao casamento e à Igreja de Cristo. Louvor? Não tem ninguém para louvar, né? Então a gente vai se ajoelhar para a gente fazer a oração. E durante a oração que a gente vai fazer, eu queria convidar você, se você errou com seu esposo, se você errou com a sua esposa, peça perdão a Deus. Mas não peça só perdão a Deus, não. Peça perdão também para a sua esposa, para seu esposo. E a partir de hoje, que nós possamos viver uma vida de conformidade com aquilo que Cristo, com o plano de Cristo para nossas vidas com relação ao casamento. Vamos ficar de joelho para a gente falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante de Ti para estar em adoração mais uma vez, porque nessa manhã o Senhor nos revelou o plano para o casamento, não perfeito, Senhor, mas para o casamento feliz de nós aqui na terra, Senhor. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos pecadores, mas nós somos criados conforme a Sua semelhança, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos cada dia para nos dar o Espírito Santo, nos conduza, nos ajuda a ter um casamento santo, feliz, a ter um relacionamento, a ter um namoro feliz, porque sabemos quão bom e quão maravilhoso é estarmos em harmonia uns com os outros. Nos abençoa, Pai, abençoa cada um desta noite, desta manhã, abençoa o culto mais que vai ter na casa do irmão, nos consagra, Pai, para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.